Olá, meus amigos, estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós temos uma apresentação do nosso nobre amigo Eduardo, que vai falar sobre um filósofo muito importante, que é usado até na atualidade, né, os ensinamentos dele, que é Aristóteles. Eduardo, vou passar a palavra para você. Novamente agradeço a presença dos irmãos. Boa noite, irmãos. Obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Deixa eu só ver agora que aqui mudou o sistema. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos ver se compartilha, se deu certo. Ok. Pessoal, eu vou. Tá aparecendo para vocês? Apareceu agora. Deixa eu tentar fazer a apresentação para ver se ele vai aparecer como apresentação. Se não, daí eu mudo. Apareceu para vocês? Não, ainda está Tela que cheia. estava antes. Está no Dá slide uma 8. olhada. Tá aparecendo a tela cheia com o brasão aqui, com o brasão da. Não, Eduardo, não aparece tela cheia. Esse acho que é um problema Eu desse voltei, Zoom apareceu. aí. Não aparece. Tu faz o seguinte, tu diminui bem ali na barrinha lateral aí. Isso, diminui bem e faz isso. Diminui tudo aí o máximo que tu conseguir. É, tenta Deu fazer. boa? Não, mas dá para ver bem. Dá para ver bem? Dá, tranquilo. Então vamos lá. Vocês se enxergam aqui também na lateral, que daí eu já recolho aqui também. Enxergamos. Então aqui fica melhor. Fechou assim? Só não Uhum. conseguem ver bem. Então eu não vou só conseguir ver vocês, tá, irmãos? Tranquilo, aqui tá. Vamos Você lá. passa para o próximo slide para ver se está passando, mas eu acredito Deixa que eu passar aqui. passou, perfeito. Tá, deixa eu só encostar a porta aqui bem rapidinho. Fechou. Tranquilo. Então, é isso aí, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre Aristóteles. Grande apresentação aqui do nosso irmão Eduardo Sobônia. Irmãos, vamos lá então. Ah, Então, eu sou o Cavaleiro Templário Eduardo, né? E isso faz parte da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque, da OSMTH Magno Magistério. Irmãos, então o meu trabalho de hoje, né, é apresentar sobre Aristóteles, né? Eu tenho uma pesquisa em cima de Aristóteles aqui. Se tiver algum erro que tenha acontecido durante a pesquisa, antecipadamente peço desculpa, mas eu tentei fazer algo para a gente conseguir entender quem seria essa pessoa, né? Quem seria Aristóteles, né? E eu começo a apresentação com uma frase dele, né? Que eu acho bem interessante, que seria, né? Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Aristóteles. Então, essa frase aqui, ela me chamou a atenção por vários motivos, né? Ah, Primeiro, que a gente fala da questão, né, de repetidamente insistimos em melhorar. E eu acredito que é o que a gente vem fazendo aqui ao longo desses anos, onde a gente se reúne semanalmente, estuda, então a gente insiste, né? Repetidamente, a gente insiste em melhorar, né? Então, e a segunda parte, né? A busca pela excelência, né? Não deve ser um objetivo, e sim um hábito, né? Então a gente tem nosso irmão, né, que falava muito de excelência, né? Então eu trago também aqui a questão da excelência. A excelência me chamou muito a questão muita minha atenção. Então, pessoal, para começar, eu queria falar, antes de eu entrar em quem foi Aristóteles efetivamente, eu quero trazer a questão de como ele abordava, né, a, as categorias, como ele pensava a questão. Ele dividia, ele organizava ali as atividades humanas em três tópicos, né? Ele entendia, primeiro, seria a teoria,
que representa atividades relacionadas à busca pelo conhecimento puro e contemplativo, como a filosofia natural, né? Então a gente tem esse primeiro, né, a filosofia em si, esse pensar, né, essa teoria, a parte teórica, que ele tinha como uma das mais importantes, né? Ele tinha a questão prática, né, que focava nas ações humanas voltadas para os resultados práticos ou éticos, como a agricultura, que envolve habilidades aplicadas, enfim, né, ao cotidiano. E a poética, né, que se refere à criação de produção de algo como a poesia, né, que está ligada à criatividade e à expressão artística. Então ele dividia nesses três pontos, né, onde ele colocava que a parte teórica, onde a gente tinha esse pensamento, era o sentar, o pensar, o estudar, filosofar em si, a filosofia como a parte mais importante desse processo. E aqui, pessoal, então a gente entra, né, em quem foi Aristóteles, né? Quem foi essa pessoa, né? Quem foi Aristóteles? E para comentar e falar um pouquinho de quem foi Aristóteles, eu dividia as fases da vida dele, né? Eu dividi aqui a apresentação em várias fases, até os 62 anos, que é quando ele falece. Então, primeiramente, a gente tem essa primeira fase, né, que seria da infância, né, que seria de 0 a 17 anos, né? Então, Aristóteles nasce em 384 a.C., né, em Estárgira, né, uma colônia grega localizada na região da Macedônia, ah, no norte da Grécia, né? Seu pai, Nicômaco, era médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, o que proporcionou a Aristóteles um ambiente culturalmente rico, uma exposição, né, inicial à questão da medicina, né, a questão médica, ciência médica, né? A sua mãe também vinha de uma família aristocrática, né? Mas os pais dele acabaram falecendo cedo, né? Enquanto ele ainda era criança, né? E ele foi criado por um tutor. A, a, a profissão, né, do seu pai, centrada na biologia, na observação prática, né, teria influenciado, né, tinha uma influência durante toda a vida dele, né? Principalmente pelo interesse na ciência, tá? Eu vou pedir que vocês vão notando as imagens que eu coloquei à direita, tá? Então, eu coloquei ali a imagem, né, de 0 a 17 anos. A juventude, então, desculpa, a juventude, vamos falar agora de 17 a 37 anos, né? Então, aos 17 anos, Aristóteles foi enviado para Atenas, né? Que era um centro intelectual do mundo, né? Para estudar na Academia de Platão, né? Que na época era, né, uma escola de filosofia das mais renomadas, né? Ele permaneceu na academia por cerca de 20 anos, né? Estudando sob a orientação de Platão, né? E durante esse tempo na academia, né? Aristóteles ele mergulhou em estudos como filosofia, lógica, ética, política, ciências naturais, né? Ele se destacou, né, como um dos alunos mais brilhantes de Platão, né? Mas ele começou a divergir das ideias do seu mestre, né, de Platão, né? Então, Platão acreditava na existência das ideias ou formas, né, entidades perfeitas e imutáveis que existiam em um plano metafísico separado. Aristóteles, já por outro lado, rejeitava a separação entre mundo sensível e inteligível, né? Argumentando, né, que as formas eram intrínsecas às coisas físicas. Então, aqui, pessoal, é interessante ele começar a ver justamente essa união de corpo, espírito, alma, enfim. Ele acreditava em algo único, né, e não algo separado. E eu acho bem interessante que a gente vem estudando isso dentro aqui da comendadoria, né? Então, bem interessante essa vertente dele. Apesar das diferenças, né, filosóficas, Aristóteles manteve grande respeito, né, e tinha em Platão um homem que mais amava a verdade. Ele tinha Platão como o homem que mais amava a verdade. Na segunda fase dele ali, então, seguindo, na terceira fase, né, seguindo aqui dos 37 aos 41 anos, né,
É, quando Platão morre, Aristóteles ele deixa a academia, né, devido à nomeação do sobrinho de Platão como líder da escola, né, algo que Aristóteles não concordava, né. Ele se mudou então ali para Assos, né, uma cidade da Ásia Menor, onde ele onde ele trabalhou sobre o patrocínio de Hermias, né, um governante local, que também era filósofo durante esse período, né? Então, Aristóteles continuou desenvolvendo suas ideias filosóficas, estabeleceu uma pequena escola de filosofia, ele se casou, né, com Pítias, sobrinha de Hermias, e juntos tiveram uma filha também chamada Pítias, né? Após a morte de Hermias, Aristóteles se mudou para a ilha de Lesbos, e pode ser que a palavra, né, eu não esteja nomeando corretamente, né, onde ele aprofundou seus estudos em biologia e zoologia. Seguindo em frente, a gente indo dos 41 aos 49 anos, né, Aristóteles foi convidado por Felipe II da Macedônia para se tornar o tutor do seu filho, Alexandre, que mais tarde ficou conhecido como Alexandre o Grande, né? Então, Aristóteles passou cerca de 3 anos, alguns estudiosos colocam até 3 anos, de 2 a 3 anos, educando Alexandre, né, e oferecendo-lhe, né, lições de filosofia, política, ética, né. Então, essa relação teve um impacto profundo em Alexandre o Grande, né, que mais tarde demonstrou interesse pela cultura, pela filosofia grega, e fortaleceu a conexão entre Aristóteles e a corte da Macedônia, né, dando prestígio dando a ele prestígio e proteção política. Seguindo aqui, pessoal, dos 49, né, aos 61, a penúltima fase dele aí, Aristóteles retorna a Atenas, né, e funda a própria escola de filosofia, o Liceu, né? Diferente da Academia de Platão, o Liceu enfatizava o estudo empírico e sistemático, né? Aristóteles e seus alunos se dedicavam a explorar uma ampla gama de disciplinas, como a metafísica, ética, lógica, política, biologia, física, psicologia, arte, né? E o Liceu se tornou conhecido como uma das instituições mais influentes do mundo antigo. Aristóteles ele escrevia extensivamente, né, durante esse período, produzindo muitas de suas obras mais importantes, como Metafísica, Ética, Ética Nicômaco, né, Política, Poética e Órgano, né? E aí a gente tem a última fase, né, de Aristóteles ali, né, que após a morte de Alexandre, né, o Grande, em 1323, o ambiente político em Atenas se torna hostil aos macedônios. Aristóteles é acusado de impiedade, né, uma acusação que ele considerava politicamente motivada e semelhante à que resultou na condenação de Sócrates. Para evitar o mesmo destino de Sócrates, Aristóteles foge, né, para Calcis, né, na ilha de Eubéia. Em Calcis ele continua trabalhando, mas com a saúde debilitada, né, ele vem a falecer aos 62 anos, deixando um legado aí que moldaria o pensamento ocidental por séculos, né? E aí, o que é interessante, pessoal? Um dos principais pontos é que a gente tem aí praticamente um terço da produção de Aristóteles que sobreviveu, né? Então, a gente tem muita coisa, muito trabalho, muita produção de Aristóteles que se perdeu. Eu pedi para vocês olharem essas imagens, por quê, tá? Porque eu fui atrás de uma imagem de Aristóteles, tá? E por curiosidade, o que que eu fiz? Eu joguei dentro de uma inteligência artificial essa imagem e disse assim, ó, torne essa imagem o mais realista possível. Eles foram colocando e deixando o mais realista possível. Aí eu disse, ó, ainda não tá bom, deixe mais realista, até que a gente chegou nessa última imagem com ele já aos seus 62 anos, foi a última imagem que ela chegou, e com base nisso, depois, como eu ia apresentar por fases, eu pedi assim, agora me faça Aristóteles de 0 a 7 anos, né? Coloque uma criança aproximadamente de 5 a 7 anos, e ele fez essa imagem.
Aí a mesma coisa eu fui fazendo idade a idade até a gente chegar até a gente chegar a essa imagem final de Aristóteles. E eu queria justamente, né, como a gente está trabalhando um pensador extremamente importante e que muitas vezes a gente vê uma estátua, algo assim, eu queria que a gente pudesse olhar nos olhos de Aristóteles e pudesse entender e ver nos olhos de Aristóteles quem era essa pessoa que escreveu e que influenciou tanto a humanidade e influencia até hoje, né? Então eu queria que a gente tivesse a oportunidade de tentar visualizar quem seria essa pessoa, como ela seria, né? Olhando nos olhos dela. E aí eu cheguei nessa imagem, tá? Por curiosidade, tá? Vamos lá, pessoal, os livros, tá? Aqui eu não vou não vou colocar todas as obras de Aristóteles, mas a minha ideia é pontuar, colocar algumas coisas referente a a algumas principais obras dele, né? E a gente não pode deixar, né, de colocar aqui a questão da lógica de Organon, né? Que é uma coletânea de 6 tratados que fundamentam a lógica aristotélica, né? A primeira tentativa sistemática de codificar o raciocínio lógico, a lógica de Aristóteles. Não é um campo separado, mas uma ferramenta que para todas as outras ciências e disciplinas. Então a gente tem as categorias, né? Categorias analisa, né, os diferentes tipos de coisas que podem ser ditas sobre um sujeito, classificando-as em 10 categorias, como substância, qualidade, quantidade e relação. Então, por exemplo, um homem, substância, alto, qualidade, e 3 metros de altura, quantidade, né? Sobre a interpretação, né, que é outro, né, outro tratado ali, ele explora como palavras e proposições que representam a realidade. Introduz a ideia de juízo verdadeiro ou falso, estabelecendo a base lógica proporcional. Continuando dentro da lógica, né, Organon, né, a gente tem analíticos e anteriores, que desenvolve a teoria do silogismo, né? Uma forma de raciocínio dedutivo com premissas que levam a uma conclusão lógica. Um exemplo disso, tá? Seria essa frase, por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, ela traz justamente essa lógica, né? Essa conclusão lógica. A gente tem, em seguida, analíticos e posteriores, né, que discute como o conhecimento científico se baseia em demonstrações racionais e evidências. A gente tem tópicos que ensina como usar argumentos dialéticos em debates filosóficos, explorando como persuadir por meio da razão. E temos as refutações sofísticas, né? Que identificava falácias e erros lógicos comuns, como os usados pelos sofistas para enganar ou confundir. Com base nisso, pessoal, o que eu venho desenvolvendo já nas nossas reuniões, quando tem uma apresentação, eu tento fazer uma analogia, tentar entender, apesar de a gente estar falando em 300 anos antes de Cristo, eu queria ver de que forma isso pode, Aristóteles pode ter influenciado no pensamento templário, ou de que forma o pensamento de Aristóteles, se a gente pegar a filosofia templária, o que a gente estuda, a gente acredita dentro do templarismo, e o que se acreditava principalmente naquela primeira fase da ordem, de que forma eles se relacionam. Então, dentro do órgão, né? A lógica aristotélica apresenta, né, apresentada no órgão, né, pode ser relacionada à organização e à sistematização de regras templárias. Então, eu deixei aqui em vermelho, né? Desculpa, pessoal. Os templários, conhecidos por sua disciplina, estrutura hierárquica, poderiam aplicar princípios de raciocínio lógico para garantir a clareza dos seus regulamentos e decisões, né? As ideias de Aristóteles sobre como evitar falácias, refutações sofísticas, como a gente viu no slide anterior, poderiam ser úteis nos debates teológicos enfrentados pelos templários, especialmente em suas interações com líderes religiosos e políticos.
Então, a aplicação do silogismo, ele também poderia ser relevante para construir argumentos sólidos sobre a legitimidade de suas ações, principalmente nessa primeira fase da ordem. Então, a relação que eu poderia fazer com esse livro, com os templários, é principalmente, inclusive, dentro dessa questão do silogismo, tá? A aplicação do silogismo, né, para construir argumentos sólidos sobre a legitimidade das suas ações, sobre o que eles queriam fazer, sobre o que eles pretendiam executar. A metafísica, né? A metafísica é extremamente interessante porque, vou ler aqui para vocês. A metafísica é uma obra central na filosofia de Aristóteles, onde ele investiga os fundamentos da realidade. Definida como ciência do ser enquanto ser, a metafísica explora o que significa existir em nível essencial. Olha só, pessoal. Aristóteles introduz a sua famosa teoria de 4 causas para explicar a existência. A causa material, que é do que é algo feito, a causa formal, que é o que algo é em sua essência, a causa eficiente, que é o agente ou a força que traz algo à existência, e a causa final, que é o propósito ou objetivo de algo, né? Então, assim, pessoal, aqui a gente pode encontrar relações com tudo que a gente vem estudando dentro do Kybalion, dentro né, causa e efeito, a gente estudou outras religiões que a gente busca aqui, a gente conseguiu trazer Mabel Collins, trazer, enfim, a gente consegue ver uma série de analogias aqui dentro, tá? De vários estudos que a gente veio desenvolvendo. Então, ele também discute o conceito de motor imóvel, uma entidade eterna, imutável, perfeita, que é a causa primeira de todo o movimento do universo. Pessoal, a gente acabou de estudar isso. A gente estudou isso agora no Corpus Hermeticum. A gente estudou isso agora, tá? Esse motor imóvel não é movido por nada, mas é responsável por toda a mudança e transformação. A metafísica vai além do mundo físico para explorar as questões filosóficas fundamentais sobre a essência, o propósito e a causalidade, influenciando tanto a teologia quanto a filosofia ocidental. Pessoal, eu tive que trazer o Corpus Herméticos. E tive que trazer um pedaço do Corpus Herméticos para vocês verem essa relação que é inevitável. A gente vê isso. É exatamente o que a gente estudou. Inclusive, foi uma parte da minha apresentação dos Corpus Herméticos. Hermético. Então, ali no Discurso Universal de Hermes, Asclépio, o que que dizia na apresentação, né? Esse é um slide da minha apresentação. Eu retirei do slide da minha apresentação. Normalmente imaginamos um Deus humano com barba branca em algum lugar do céu. Temos o ímpeto, isso aqui era a minha conclusão, tá? Temos o ímpeto de perguntar o que existia antes do Big Bang. Isso era a minha conclusão em cima do discurso universal de Hermes Asclépio, tá? O que existia antes do Big Bang? Uma vez que aceitamos que o Big Bang seja o início do universo, e a resposta é o nada absoluto, ou seja, não existia tempo, espaço, matéria, não existia nada. Entretanto, uma vez que tivemos um Big Bang ou um início qualquer, precisamos de uma fonte criadora, seja ela qual for. Uma vez que essa fonte criadora criou tudo o que conhecemos e que sem ela nada existiria, podemos entender que ela é anterior à matéria, anterior ao tempo, anterior ao espaço e anterior a toda a criação. Ou seja, ela é o início e o fim de tudo. Ninguém pode ter criado essa fonte. Foi ela, a criadora de tudo, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Lembra que a gente fez, eu fiz coloquei aquelas fotos do motor do carro, o motor que move o carro, que eu fui fazendo do micro para o macro. Então, vou ler de novo para vocês. Um motor invisível, uma entidade eterna, Deus, imutável, perfeita, que é a causa primeira de todo o movimento no universo, né? Que é a causa inicial de tudo. A gente está vendo aqui uma convergência do corpus hermético
com a metafísica de Aristóteles. Eu acho isso fantástico. E aí, eu não podia deixar de fazer a analogia do metafísica e os templários. Então, a metafísica de Aristóteles, com sua discussão sobre causa final e motor imóvel, conecta-se profundamente ao pensamento cristão que guiava os templários. Non nobis Domini, non nobis sed nomine tuo da gloriam, né? Nada para mim, Senhor, nada para mim, tudo para a glória do Senhor. O motor invisível de Aristóteles, uma causa primeira, eterna e imutável, e eu coloquei o non nobis domini ali, por quê? Porque aí é a nossa visão imperante a esse, ao todo, né? Então, o motor imóvel aristotélico, uma causa primeira, eterna e imutável, pode ser interpretada como um paralelo, né, ao conceito cristão de Deus, né? Então, como a gente fez aquela analogia lá com o corpus hermético, né, que inspirava a missão espiritual dos templários, a busca dos templários pelas relíquias sagradas, pela proteção de locais santos e principalmente pela compreensão do cristianismo esotérico, né? Então, entender o Deus da criação, o Jesus da criação, né? Entender todo esse conceito. Então, é, principalmente para a compreensão do cristianismo esotérico, pode ser visto como uma manifestação prática da conexão entre o mundo físico e o transcendental, né? Um tema que é central na metafísica. Então, a gente consegue ver essa relação e essa conexão com o templarismo, né? Então, a ordem templária, portanto, reflete a tentativa de alinhar as suas ações humanas com propósitos superiores, algo que Aristóteles considerava essencial, né? Ele discutia muito sobre a alma. E aqui é interessante até colocar, tem um ponto que é interessante, que ele fala assim, né? Que todos os seres vivos têm alma. Ele falava que as plantas, por exemplo, tinham alma, uma alma inanimada, né? Os animais teriam uma alma inanimada e sensorial. E o ser humano, ele dividia em 5 questões, que seria, os humanos possuem discernimento, ciência, sabedoria, intelecto e arte. Então ele pensava sobre as questões da alma, ele pensava sobre isso, né? Então isso é algo extremamente interessante e importante nesse processo. Ética a Nicômaco, né? Então, a Ética a Nicômaco é um tratado de Aristóteles sobre os seres humanos, né? Sobre como os seres humanos podem alcançar a felicidade, e que ele considerava como objetivo final da vida, né? Então, como algo extremamente importante, a busca pela felicidade, né? Para Aristóteles, a felicidade é alcançada por meio da prática das virtudes. Por que que está em vermelho aqui, pessoal? Porque a gente fala em virtude, vem na cabeça o quê? As 7 virtudes do Cavaleiro Templário. Então, a gente vai voltar lá na frente, né, que são hábitos de excelência moral e intelectual. Ele propõe o conceito de justo meio, afirmando que a virtude está no equilíbrio entre dois extremos, como a coragem, que é o meio, é o meio termo, entre a covardia, que é a falta, né, e a temeridade, que é o excesso. Quando a gente fala disso, pessoal, o que que vem? Caibalion na cabeça. O irmão Feyer apresentou brilhantemente, né, a questão desse equilíbrio, do pêndulo, né, que a gente fala ali no Caibalion. Então, é mais algo que faz referência aos nossos estudos aí. A obra também distingue entre diferentes tipos de vida. A vida dos prazeres, né? Então a gente vê aí focada nos desejos sensoriais, a vida da matéria, pessoal, né? A vida política orientada para a honra e virtude crítica, e a vida contemplativa, dedicada à razão, ao conhecimento, que Aristóteles considerava mais elevada. Então, na ética, a Nicômaco, ela explora a relação entre a razão, emoção e ação, oferecendo um guia prático para alcançar uma vida plena e virtuosa. Vamos lá, pessoal. Se a gente for transferir isso para o universo templário, né? Então, os votos templários de pobreza, castidade e obediência estavam alinhados com as 7 virtudes de um cavaleiro templário, que eram fé, esperança, caridade, justiça,
prudência, né, que é extremamente importante nesse caso, né, fortaleza e temperança, né, que podem ser vistos como esforços para alcançar virtudes e virtudes éticas superiores que, segundo Aristóteles, levariam à felicidade, né? Agora, falando da nossa realidade aqui, né, dentro dos nossos estudos, né, pessoal? Para nós, templários, essa felicidade não é uma busca. Então, diferente do que a gente vê ali, a felicidade não é uma busca, mas sim uma consequência das virtudes mencionada ali, está escrito, foi erro de digitação, mas as virtudes mencionadas acima, né? Quando seguidas de coração puro e com amor incondicional, que tanto, né, se fala na questão do amor incondicional. Quando em serviço a uma causa maior que leve ao bem, se entregando nas mãos de Deus, que é o que eu digo, a gente tem que se entregar, a gente precisa se entregar e acreditar, né? O nosso exercício é o exercício da entrega, né? Evitando assim o egoísmo e a exaltação ao ego, né? Então eu acho que aqui a gente tem justamente essa nossa busca, esse nosso grande desafio. A gente precisa se entregar e a gente precisa, né, trabalhar as virtudes dos Cavaleiros Templários dentro da gente no dia a dia. A gente já fez os estudos sobre fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza e temperança. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Então, na ética, né, de Nicômaco, de Aristóteles, né, ele discute o justo meio e a disciplina templária como sua busca pela coragem, justiça, né, que está lá como uma das virtudes templárias, né, a justiça e temperança, que está lá também, se não me falha a memória, quem apresentou temperança foi o Rafa, né, o Rafa apresentou a prudência, mas enfim, tá ali, justiça e temperança, né, ela reflete uma busca por equilíbrio, que a gente viu lá no Caibalion, e a missão dos templários de proteger os peregrinos e os inocentes poderia ser considerada uma expressão de virtude prática. Aí a gente retomando essa primeira fase da ordem. Política, pessoal. Na política, Aristóteles ele aplica os conceitos de sua ética para o nível social e político, né? Investigando como as comunidades podem ser organizadas para promover o bem comum. Ele afirma, está destacado em vermelho, ele afirma que o ser humano é naturalmente político e que a cidade existe para possibilitar a vida virtuosa. Aristóteles classifica as formas de governo em três formas: monarquia, né? Três formas boas: monarquia, aristocracia e politeia. E as suas degenerações, né, o seu lado negativo, a tirania, oligarquia e a democracia extrema, né, que pode levar a algo, enfim, a pior. Então, ele defende que a melhor forma de governo é aquela que equilibra os interesses individuais, e coletivos, promovendo as virtudes entre os cidadãos. A obra também destaca a importância da educação para formar o cidadão virtuoso e preservar a estabilidade política, apesar de algumas ideias controversas, como a sua defesa de uma escravidão natural. A política é um marco nos estudos da ciência política e filosofia social, oferecendo insights sobre justiça, governança e o papel da comunidade. Pessoal, quando eu estou falando de democracia extrema aqui, não estou falando mal da democracia, tá, pessoal? Estou fazendo uma análise das questões de Platão, tá? Não, não vamos misturar as coisas, né? Então, quando ele fala, fazendo essa analogia, ele coloca dessa forma e a gente tem que visualizar isso numa realidade que a gente está falando aí de 300 anos antes de Cristo, tá? Então, a gente está falando da filosofia em si, né? Então, não vamos misturar as coisas. Política e os templários. Então, a gente tem a hierarquia templária, né? Com o grão-mestre no topo das divisões organizacionais, e bem definidas, né? Ela pode ser vista como um microcosmo da polis descritas por Aristóteles em sua política. Então, essa hierarquia templária, a gente pode fazer uma analogia com a visão, né, de Aristóteles de sua política.
A ordem busca promover o bem comum, protegendo os fiéis e os locais sagrados, o que se alinha com o propósito de uma comunidade virtuosa, né? Além disso, a ênfase de Aristóteles na educação e no caráter virtuoso como base de uma sociedade estável também pode ser relacionada à formação rigorosa dos templários, fazendo uma analogia principalmente com a primeira fase da ordem, tá, pessoal? Poética, pessoal. A poética é um estudo pioneiro sobre a teoria literária, né? Especialmente a tragédia. Aristóteles define a tragédia como a imitação de uma ação nobre que evoca compaixão e temor, resultando em uma cártese, né, purificação emocional nos espectadores. Ele trabalha os elementos essenciais da tragédia, como o enredo, que é a parte mais importante, seguido pelo caráter, pensamento, dicção, música e espetáculo. A tragédia para Aristóteles não é apenas um entretenimento, mas um meio de educar e refinar as emoções humanas, promovendo uma, uma melhor compreensão da condição humana. A poética é um texto fundamental para a teoria literária e para o entendimento da função educativa e emocional da arte. Vamos relacionar isso com os templários, que num primeiro momento parece não ter relação nenhuma, né? Como é que eu vou relacionar a poética aos templários, né? Então, embora a poética de Aristóteles ele trate principalmente da literatura, a ideia da purificação emocional, né, pode ser aplicada ao impacto simbólico e narrativo dos templários, né? As histórias de coragem, sacrifício, devoção dos templários que inspiravam fiéis, evocando sentimentos de admiração e renovação espiritual. Então, a forma de contar isso, a forma de passar essas histórias. É fato que uma das ordens mais lembradas da Idade Média foi a Ordem Templária. E a Ordem Templária teve a sua importância, teve um porquê ela chegou nisso, né? Então aqui a gente consegue ver essa relação. Muito se fala dos Templários. Talvez as pessoas não conheçam tão bem outras ordens, mas a Ordem Templária, você fala da Ordem Templária, todo mundo conhece a Ordem Templária. Então, essas narrativas serviram como ferramentas para educar os cristãos sobre os valores de fé e de virtude, de maneira semelhante ao impacto das tragédias descritas por Aristóteles, né? Sobre a alma, eu falei um pouquinho sobre a alma, né, pessoal? Até me antecipei ali. Mas nessa obra, Aristóteles examina a natureza da alma, sua relação com o corpo, propondo a alma e a forma do corpo, ou seja, aquilo que dá vida e organização ao ser vivo, tá? Ele identifica três faculdades principais da alma: nutrição, comum a todas as formas de vida, percepção, presente aos animais e humanos, e intelecto, inclusivo dos seres humanos, exclusivo dos seres humanos. Aristóteles argumenta que a alma e o corpo são inseparáveis, funcionando como uma unidade. Aqui eu quero ressaltar, pessoal, que é extremamente importante essa união de alma e, sabe, de corpo, espírito, enfim, de alma, é uma coisa só. Eu não posso ser dissociado de quem eu sou. Por exemplo, eu não posso ser templário e ser o Eduardo. Então, o templário não faz isso, isso e isso que o Eduardo pode fazer. Não, o Eduardo e o cavaleiro templário Eduardo são a mesma pessoa, fazem parte da mesma pessoa. Eu tenho que ser coerente com as minhas atitudes como cavaleiro e como cidadão, né? Eu preciso ser coerente. Eu não posso me dissociar, né, para justificar, né, meus atos. Não. Eu busco, eu estudo, eu tento crescer como templário e isso eu transfiro para a minha vida pessoal. E isso é uma coisa só. A gente estuda, cresce, se desenvolve e a gente não pode se dissociar disso para justificar. É como a gente ir, por exemplo, a gente rezar, terminou a reza, eu vou pecar.
Então agora eu já rezei, posso pecar aqui. Não, isso é uma coisa só. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que viver isso. Isso é uma coisa só. É o que eu costumo dizer, a gente veste um manto enquanto templário, né? Enquanto muitas pessoas vestem a capa. Vestir uma capa, foi lá e botou a capa no ombro e foi embora. O manto não é só físico, o manto é espiritual. A gente, quando é iniciado dentro da ordem, a gente recebe um manto sobre nossos ombros. E esse manto, quando a gente tira ele fisicamente, ele permanece em espírito. A gente mantém esse manto nas nossas costas e a gente tem que fazer jus a esse manto enquanto Cavaleiros Templários. Eu não posso tirar o manto físico e achar que acabou. Não, somos um só. A gente, a partir do momento que a gente renasce em uma iniciação para um novo mundo, a gente renasce do mundo profano e renasce para um novo mundo, nós assumimos um compromisso. E esse manto que a gente veste vai seguir com a gente para o resto da vida. Eu não estou de manto aqui agora, fisicamente, mas ele permanece em mim dia após dia, noite após noite. E é isso que a gente tem que pensar. Sobre a alma, combinada com a filosofia e ciência, lançando as bases para a psicologia, biologia moderna, investigar como a vida é definida e mantida, né? Então ela combina filosofia, ciência, enfim. Mas eu acho que o recado aqui que eu queria trazer justamente sobre isso seria isso. Já me antecipei com algumas coisas sobre a relação com os templários, mas vamos lá. Na vida de Aristóteles, a alma desculpa, pessoal, essas tosses, mas que eu estou um pouquinho com essa tosse uma semana e às vezes não consigo segurar. Vamos lá. Na visão de Aristóteles, a alma é a forma do corpo, o princípio vital que organiza a vida. Essa ideia pode ser relacionada à missão templária de integrar o mundo físico com o espiritual, que é o que a gente vem estudando, pessoal, né? Unindo corpo e alma em um propósito maior. Para os templários, a vida dedicada à fé cristã e à proteção dos fiéis reflete uma tentativa de alinhar suas ações com uma essência espiritual superior. Ainda hoje, a nossa ordem busca a união do mundo material e espiritual, entendendo que a vida é eterna, onde buscamos seguir o caminho do peregrino rumo ao todo. A gente vem estudando isso, pessoal, em todos os nossos livros, seja, como eu já disse, no Caibalion, Corpus Hermeticum, seja com a Blavatsky, seja enfim, todos esses livros que a gente, né, vem estudando, né, o filósofo autodidata, tudo isso se relaciona com esse ponto, o nosso caminho, né? Então, a luz do caminho, pessoal, que fica bem interessante, degrau a degrau, né? O caminho da peregrinação rumo ao todo. Então, se fosse vivo, né, Aristóteles poderia ver os templários como uma expressão prática de sua ideia de que a racionalidade e a espiritualidade devem orientar a vida humana. Mais uma vez, não temos como dissociar uma coisa da outra, tá? Temos que seguir em frente e pensar que o que a gente faz aqui tem responsabilidade e que a gente não pode justificar tratar a espiritualidade como uma moeda de troca, onde eu faço algo aqui que me dá crédito para errar ali. Não, a gente tem que tentar levar isso para a nossa vida e levar de forma séria, né? E, por fim, a retórica de Aristóteles, né? É um guia sobre persuadir diferentes públicos de forma ética e eficaz. Ele identifica três elementos principais na persuasão: ethos, que é a credibilidade do orador, pathos, que apela às emoções do público, e logos, que é o raciocínio lógico do argumento. A obra também analisa diferentes tipos de discurso, como o deliberativo, orientado ao futuro, o judicial, deixa eu só fechar aqui, que aqui está abrindo, o judicial sobre ações passadas e o epideítico, né? Elogios ou críticas cerimoniais. Então, a retórica ensina como adaptar argumentos ao público
e as circunstâncias sendo relevante para a política, comunicação, debates até os dias de hoje. Retórica e os templários, né? Então, a arte da persuasão descrita pela retórica de Aristóteles, po- desculpa, pessoal, pode. Então, a arte de persuasão descrita na retórica de Aristóteles pode ter sido essencial para os templários em suas interações com o público, a igreja e os líderes políticos. A credibilidade e ethos dos templários como defensores da fé cristã era um dos maiores ativos inspirando apoio e doações, né? O uso de apelos emocionais, especialmente suas propagandas para as cruzadas e de argumentos racionais, logos, para justificar as ações, né? Isso reflete uma aplicação prática das técnicas aristotélicas de persuasão. Essa capacidade retórica também pode ter ajudado, né, os templários a enfrentar crítica e justificar a sua existência. Então, assim, pessoal, quando a gente vê a retórica de Aristóteles, pensando principalmente nessa primeira fase da ordem, a gente vê que eles poderiam ter usado disso para justificar, para explicar, para buscar apoio. Então, seria a relação que eu faria principalmente nessa primeira fase, nessa fase inicial da ordem. Então, as obras de Aristóteles, como seus fundamentos filosóficos sobre a lógica e a ética, fornecem uma lente para interpretar o pensamento templário. Apesar das diferenças de época e contexto, tanto Aristóteles quanto os templários buscavam alinhar ações humanas, princípios superiores, seja pela razão e virtude de Aristóteles ou pela fé e disciplina dos templários, né? Então, essa é a relação que a gente consegue fazer de Aristóteles e os templários, né? Dessa forma, as ideias de aristotélicas podem fornecer insights como a organização, né, missão e legado dos templários. Então, a gente pode ter essa relação muito clara. Então, aqui fazendo uma síntese de tudo que a gente veio discutindo até agora. E para finalizar, olhando nos olhos dos olhos de Aristóteles, olhando para esse pensador e lendo uma frase dele aqui, né? Como se ele estivesse olhando para nós e falando isso. E é um ensinamento que a gente tem que levar para a gente, assim, para nossa casa e pensar. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Olhem nos olhos de Aristóteles e imaginem ele falando essa frase para você agora, né? Pensemos como discípulos de Aristóteles e escutemos essa frase de novo, pensando e levando isso para a nossa vida. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Sejamos prudentes, meus irmãos. E aqui, enfim, as referências da pesquisa e, por fim, aqui, a logo da nossa comendadoria. Era o que eu tinha para hoje, irmãos. Obrigado e desculpe qualquer coisa que não tenha ficado de acordo. Desculpe a minha tosse, mas eu não tenho como controlar. Mas é isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, parabéns, parabéns, Dudu. Espetacular, espetacular. Não, foi primorosa a sua apresentação. Adorei mesmo. Eu fiz uma, duas, três folhas de anotações aqui. Três folhas de anotação. Sim, muito boa a tua apresentação. O que eu vou dizer, né? Bom, primeiro, parabéns, claro, né? Parabéns pela tua apresentação. A história do Aristóteles morreu muito novo, 62 anos. Pô, um jovem, né? Para os dias de hoje, um jovem. Mas para a época já estava para lá de Bagdá, né? Mas muito jovem para os dias de hoje. A gente vê que ele foi uma vida inteira de estudos, né? Dedicados à filosofia, à parte teórica, prática e poética. A parte poética foi uma das que mais me impressionou. Tá? Até fiz umas anotações aqui, realmente me impressionou a percepção que ele teve de como a parte poética ela influencia as pessoas, né? Como ela muda
a catarse, né? Como ela muda o pensamento das pessoas, e as pessoas não percebem. Isso é usado até os dias de hoje. Olha só como Aristóteles ele viu como é que funciona o pensamento humano, né? Aí ele vai lá, a minha anotação da catarse, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu não tenho tanta coisa aqui, rapaz. Deixa eu ver da catarse aqui. E aí é a tragédia, né? Fala da tragédia. A tragédia que traz essa reflexão, né? O medo, a reflexão e a mudança do entendimento. Ah, eu tenho um monte de coisa aqui, por exemplo, que eu anoto e depois não consigo nem entender minha letra. Mas a catarse é aquele. Então, a poesia traz o que? Essa tragédia. O que é tragédia? A tragédia é algo que impacta o ser humano, porque ele fica atento ao fato, ele fica atento àquilo que está acontecendo e cria um medo nele. Quando cria um medo, cria uma alteração no pensamento. E aí ele muda a percepção das coisas dele. Por isso que hoje, muitas das televisões de hoje, né, do mundo midiático, usa a poesia das tragédias. Então você liga a televisão, o que que você vê? Tragédia, 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 mas não porque é um pensamento aristotélico. Não, não, não. Eles só pegaram um fio ali, que é o quê? O medo. O medo traz atenção. A pessoa fica atenta ao medo para se preparar para o futuro, inconscientemente. Só por isso. Mas, né, isso traz o quê? Uma alteração de pensamento. Então, a parte poética ali, nossa, hoje foi um aprendizado mesmo. O que eu percebi, né? O pai dele era um biólogo, ou seja, o pai dele ele estudava biologia, estudava parte prática, e ele, como filho, né, acabou tendo essa percepção da vida, o que é a vida biologicamente, e aí vai para a metafísica, né? O que é a o que é a vida além do que a gente vê? Aí ele vai para a metafísica, ou seja, é o filho de peixinho, peixinho é, né? Então o pai dele era um biólogo prático, e ele vendo tudo aquilo, talvez pensou, e o que é além disso? Aí vai para a metafísica, né? E vai para o pensamento muito além da matéria em si, né? De como o que seria esse Deus criador de tudo. Aí tu colocou ali como esse um, algo imóvel, né? Algo imóvel, a metafísica, né? Aí e influencia a teologia ocidental. Só, a metafísica dele influenciou a teologia ocidental. Esse motor imóvel. O que é esse motor imóvel? É esse ser que está além da matéria, além do tempo. Quando você pensa no Criador, você não pode pensar num Deus Criador num tempo. Não existe tempo para Deus. O tempo ele só veio com a matéria. Antes da matéria não havia tempo. O tempo era uma como que explicaram, como é que a gente pode explicar o tempo, né? O tempo é uma criação humana para talvez quantificar o quanto de envelhecimento ou o quanto da matéria ela inicia e se altera. Isso é o tempo. Mas para Deus não existe tempo. Deus veio antes do tempo. Ele veio antes da matéria. São os pensamentos metafísicos. E isso aí esses pensamentos foram exercitados há milhares de anos atrás. Então, a gente vê que esses indivíduos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vêm para a humanidade e trazem não digo pureza, mas eles trazem um filtro muito grande para a gente. É um filtro muito grande e, assim, felizes as pessoas que têm acesso a essas informações, né? Quem foi Aristóteles, quem foi Sócrates, quem foi Platão, e consegue ter uma visão, porque o pensamento atual se baseia muito nesses grandes pensadores. Ele fica pensando, pô, mas por que que não nasce um novo Sócrates? Por que não nasce um novo Platão? Por que que não nasce um novo Aristóteles nos nossos tempos? Por quê? Porque eles já nasceram, eles já mostraram para nós. Essa forma de pensar está apresentada por eles.
Basta a gente avançar. A humanidade é feita disso, de passos para frente. Você se utiliza de passos já feitos, de uma estrada já caminhada, e você tem a obrigação de dar novos passos. Eles se utilizaram de conhecimentos que eles já tinham e deram novos passos. Aí nós olhamos para essas criaturas, né, iluminados, pensamos, mas como é que a gente vai conseguir, né, dar novos passos, né? Esta é a função da humanidade, sempre dar novos passos em cima do que os nossos irmãos já deram. Eles já deram esses passos. A nossa obrigação é dar novos passos. Podemos dar novos passos para cima ou podemos dar novos passos simplesmente só para frente, é só empurrar o conhecimento. Faça essa função, empurre o conhecimento para frente. Ali na frente vai ter uma criatura iluminada que vai dar um passo para cima, mas passe o conhecimento para frente. Uma das coisas que eu, assim, sinceramente, Eduardo, assim, Aristóteles, né, acho que todo mundo aqui conhece Aristóteles pelo nome, né, um filósofo e tal, mas assim, adentrar as obras dele, eu acredito que seja quem conseguir fazer isso, né, qual dos irmãos conseguir fazer isso, vai ter uma grande evolução, não só intelectual, mas espiritual também, né? Quando ele entra na obra dele, De Anima, quando ele fala sobre a alma, olha só que profundo que ele é. Ele fala que a alma precisa de nutrição. A alma precisa de nutrição, precisa de percepção e de intelecto. Então, quando você fala da alma, o corpo, nós somos feitos de corpo e alma. Depois ele fala, né, do corpo e da alma, né? Mas o que que é a alma? O que que é a alma? O que que a alma precisa? A alma precisa de nutrição. Nutra a sua alma. Nutra a sua alma. Que a alma precisa de percepção. Percepção é isso que a gente está fazendo, esse exercício que todos os irmãos estão fazendo aqui. A gente sabe que não é fácil. A gente deixa o tempo de estar com a nossa família. Às vezes a mulher fica chateada, às vezes a mãe, o irmão fica chateado, pô, não está aqui com a gente, ela vai para essa reunião. Mas essa nutrição da alma é que dá para a gente essa percepção, que aí ele fala, né? Nutra, percepção, intelecto. Isso melhora o nosso intelecto, melhora nosso entendimento sobre todas as coisas que nos circundam. E aí não é só as coisas materiais, é sobre a nossa vida familiar, com a esposa, com o filho, sobre a nossa vida com nossos irmãos, sobre a nossa vida empresarial, sobre toda a nossa vida, sobre a nossa experiência na Terra. Ela depende do quê? Nutrição da alma. Olha só como o Aristóteles foi sábio. A nossa experiência na Terra depende de quê? Da nutrição da nossa alma. Na percepção, a nossa alma também ela não adianta só nutrir. Ela precisa perceber o que está acontecendo. E aí, a nutrição e a percepção vai alterar o teu intelecto, que é a catarse lá, alteração do intelecto. Isso é que faz a evolução. E Aristóteles, há milhares de anos atrás, ele percebeu isso. Ele fez as suas obras e está dizendo para milhares não, né? Centenas de gerações para frente. Existe uma chave para você virar. A chave da alma, a chave da alma precisa do quê? Nutrição, percepção e intelecto. Nutra a sua alma, nutra a sua alma. Faça a sua alma ter a percepção do que ela está sendo nutrida. Percepção. Olha como isso é importante. Uma palavra só, mas é muito importante. E o intelecto. E o que é intelecto? É essa virada. Putz, eu nutri a minha alma, eu percebi, meu intelecto virou uma chave. E vira uma, e vira duas, três, quatro, vira milhares de chaves. E assim a gente vai evoluindo nessa nossa caminhada aqui no plano terreno. Aí tu falou sobre a alma, e tu não, né, o Eduardo? O Aristóteles falou e tu trouxe para nós, né? O Aristóteles era, como diz outro, é uma pá virada. O cara era pá virada. Por quê? Porque ele trouxe conceitos bem diferentes, né? Das escolas que ele estava lá antes. Alma e corpo. Olha só que coisa interessante que tu colocou aqui. Alma e corpo é uma coisa só.
Já vou passar para os irmãos, tá? Mas eu achei, porque estou falando disso porque eu achei espetacular. Alma e corpo é uma coisa só. Por quê? Reflexo. Reflexo único. Alma e corpo é reflexo. O que é a tua alma? É a que tu transfere para as pessoas. O que é o Eliseu? O que é o Gladson? O que é o Maurício? O que é todos os irmãos aí? O que eles são? Como tu conhece o irmão? O que ele é? Quais são as ações que ele faz? O corpo dele, o corpo no sentido a matéria, o corpo físico, a mente dele, as ações no mundo da matéria refletem o que ele está pensando, o que está vivendo, o que ele está de energia, quais energias estão sobre aquela pessoa. Quais energias estão sobre o irmão Gleto hoje? Reflete no corpo, reflete não no corpo só físico, mas no corpo no sentido do que como o irmão vai como o irmão vai agir em todas as questões que vão aparecer na vida dele. Isso é o que é? É o reflexo da alma dele. Mas a alma, ela está sempre sobre o quê? Sobre ataque. E ela está sempre sobre transformação. Por isso, nós precisamos, e todos os irmãos precisam o quê? Proteger as suas almas. O que é proteger a alma? Uma das coisas que o próprio Aristóteles falou ali, né, que é aquela nutrição. Nutra a tua alma com coisas boas. E quando vier algo ruim, você vai estar totalmente preparado, vai perceber o que está acontecendo, vai perceber. As tuas ações vão ser totalmente diferenciadas, porque você se nutriu e preparou. Então, fuja, fuja, fuja mesmo de tudo que te prejudique. Fuja mesmo, fuja mesmo. Às vezes o irmão tem uma situação de uma pessoa que está jogando energia negativa, às vezes é a questão da pornografia, que é um mal da humanidade, é um mal da humanidade gigantesco. Fuja de todas as coisas que possam prejudicar os bons pensamentos. Fuja, mas fuja mesmo. Fuja, aí você vai nutrir a sua alma, vai nutrir o seu corpo, aí você vai começar a refletir o que é o amor, você vai conseguir entender e olhar para as pessoas e compreender não só o que você está vivendo, mas o que a outra pessoa está vivendo. E eu vou te dizer uma coisa, irmão Eliseu, quando você olhar para outra pessoa e perceber o que ela está vivenciando, você só simplesmente, sim, pequenas palavras, ela vai falar para ti, você já vai olhar para ela e dizer, putz, cara, já, na tua mente, né? Já entendi o que está vivenciando. Vai conseguir ajudar aquela pessoa, porque você vai estar com a alma preparada para isso. E eu falo isso para todos os irmãos. E teve um irmão nosso que veio falar para mim, nossa, o comendador, estou rezando pouco. Eu estou rezando muito pouco, eu quero rezar mais. E eu vou dizer para esse irmão, reze, mas reze com a sua alma. Nutra a sua alma com entendimento e reze. A reza é ter um poder gigante sobre a sua alma e ela protege não só você, mas ela protege sua família, ela protege os seus filhos, a sua casa. Ela realmente, a oração protege, porque as energias espirituais existem e elas estão do teu lado nesse momento. Quem reza pede por proteção, porque no mundo nós vivemos, mundo da matéria, a, como se fala, os surfistas falam, né? O repuxo é muito forte, o repuxo da onda, né? O repuxo é muito forte. Então, estejam sempre preparados. Rezem, 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 rezem e rezem muito. E o máximo que você rezar vai ser pouco, porque você tem que estar com a alma preparada para esse mundo da matéria. E eu vou dizer uma coisa, Aristóteles, ele entendeu muita coisa. Ele entendeu e trouxe muita coisa para nós. Assim, hoje, com a apresentação do irmão Eduardo, eu vou dizer uma coisa, irmão Eduardo, tá de parabéns realmente, tá? Porque você trouxe a obra do Aristóteles para nós, mas trouxe pontos muito importantes para que a gente possa refletir e que os irmãos reflitam
hoje, amanhã, reflitam sobre as questões que Aristóteles trouxe para nós, sobre a alma. O que é alma? Nutrição, percepção, intelecto. Estejam preparados sempre. Ninguém sabe o dia de amanhã. O meu pai sempre me falou isso, né? Quando a gente nasce, a gente recebe uma senha. E ninguém sabe o dia, mas nós vamos ser chamados. Esteja preparado para isso, mas esteja preparado com o coração puro, pronto, feliz, tranquilo. Tranquilo por quê? Porque o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é eterna. É isso aí, meus irmãos. Vou passar a palavra agora, irmão Gladson. E vou dizer o irmão Gladson, ele é meu cunhado, mora no meu coração. O irmão Gladson mora no meu coração. E assim, eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, realmente, irmão Gladson. Eu nem falo cunhado, eu falo sempre irmão. Né? Eu podia falar cunhado, meu cunhado, eu falo irmão, porque o Gladson para mim é um irmão. Né? Ele é um irmão, realmente é um irmão. Eu tenho muito orgulho, Gladson, muito orgulho de ti, cara. Sinceramente, muito orgulho mesmo pela pessoa que tu é, tá? Muito orgulho mesmo. Tá com a palavra, irmão. É, só tenho a agradecer, tu sabe que o carinho também mora no meu coração e inspiração, acho que não só para mim, para todos nós, né? Teu exemplo em todos os sentidos, eu acho que para todos os irmãos tu é uma grande inspiração, né? Então, vamos lá, não vamos estender muito, porque essa semana para mim já foi bem puxada, então, primeiro é parabenizar o irmão Eduardo e não só parabenizar, né? E agradecer pela clareza da apresentação, de pegar as obras de Aristóteles e nos apresentar com uma clareza, uma simplicidade que a gente consiga entender. Vincular também, né, o que tu fez, né, das obras dele com os templários. E uma coisa que o comendador falou bastante agora há pouco, que é o que eu tinha falado, que eu anotei aqui, que é uma das coisas que para mim me chamou muita atenção, né? Separar, né? O corpo e a alma, né? Separar o irmão, não adianta, como tu falou, né? Fazer oração, tu fazer pedido, mas a tua mente, tua pessoa fazer outra coisa, teu físico fazer. Então isso foi de toda a apresentação, uma parte que me pegou bastante na apresentação foi essa, né? Acho que eu vou refletir bastante sobre isso, toda a apresentação, mas essa foi uma das partes que mais me pegou, porque como a gente está na matéria, e a matéria é cheia de tentação, né? Então acho que é uma parte que acho que ele conseguiu mostrar muito bem que a gente tem que ir as virtudes, né? A gente tem que ir dia a dia, né? Vigiar e orar e vigiar, né? E te agradecer de coração mesmo pela clareza e a simplicidade da apresentação que conseguiu nos mostrar. Seria isso. É isso aí. É isso aí. Obrigado, irmão Gladson. O irmão Eduardo, quando sempre quiser se manifestar, tá. Tu é Só, o da apresentação hoje. só agradecer ao meu irmão gêmeo, Gladson, e te dizer que sempre que precisar, estou aqui, irmão. Sempre conte comigo. E como o Jorge disse, você é um irmão querido, um irmão que faz a diferença no nosso grupo. E queria agradecer pelas palavras, e eu acho que é bem isso, assim, eu acho que um ponto de a se refletir é justamente esse, né? Quem eu quero ser, quem eu sou, né? E não ser diferente, né? E não usar da espiritualidade como crédito para que eu possa fazer coisas diferentes. Eu não posso separar o espiritual o meu espiritual é esse, eu sou um aqui e outro lá. Não, a gente tem que ser um só, né? Eu acho que é esse o caminho, né? E só da minha apresentação, uma coisa que eu não coloquei, diz que eu fiz referência a quando eu fiz a primeira fase, né? Que fala sobre excelência. Inevitavelmente eu pensei no irmão Rui, que tinha que sempre falava que a gente deve fazer as coisas com excelência, né? Então a busca
da excelência não pode ser um objetivo, e sim um hábito. Então, se o irmão Rui estiver escutando aí, Só para e nesse momento, irmão. depois é que eu também coloquei aqui, só que como o jogo falou, eu anotei uma folha, só que agora a gente na hora começa a escrever e não fala tudo, mas eu botei ali, né? A busca pela excelência não deve ser sim um objetivo, e sim um aditivo, né? E aí tem a parte da teoria, a prática e a poética que tu colocaste. Eu acho que é o que a gente vem fazendo aqui, né? A gente tem a teoria, tem a parte prática e colocamos nas apresentações a nossa parte poética também, posso dizer assim, né? Dividimos o que nós fizemos aqui em três partes. Acho que o teu começo ali muito foi excelente também. Sim, muito bom, irmão Gladys, é isso aí. Nós exercitamos a poesia de Aristóteles, né? E faz esse pensamento evoluir. E tem uma frase que diz o seguinte, eu não sei quem foi que colocou ela, mas ela diz o seguinte: antes feito do que perfeito. Ou seja, quem espera demais, demais, demais para sim ter o tempo. Hoje vai ter sol, hoje o vento vai estar certo, a pressão atmosférica, tudo. Isso nunca vai acontecer. Antes feito do que perfeito. Quando você encontrar as condições que você acha que dá para fazer, vai, faz. Isso vai fazer a roda girar. Mas é só mais um ditado. Vou passar a palavra agora para o irmão Maurício. O irmão Maurício também é um irmão que, durante o ano inteiro, assim, ele surpreendeu a gente, né? Pelas suas colocações muito sábias, né? Sempre é uma pessoa que presta muita atenção nas apresentações. Irmão Maurício, está com a palavra e é uma grata satisfação sempre ter a tua presença aí com a gente. Eu acho que o irmão Maurício caiu, Jorge. Ah, ele estava aqui. Pô, acabei de olhar, ele estava aqui. Acho que ele caiu agora. Bom, então ele vai ver depois o que eu falei para ele. Eu vou passar a palavra agora para o irmão Eliseu, que é um irmão assíduo nosso, que está sempre com a gente, né? E aí nós vamos ter nossa reunião agora fim de ano, vai estar com a gente, presencial, com os filhos. Vamos ver se o Eliseu é um bom pescador, se ele sabe pescar tilápia em açude, que vai ter um campeonato lá, vamos ver. Irmão Eliseu, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Olha que já pesquei muita tilápia, hein? Vamos ver aqui o que vai dar ali. Vou pegar os meus dois filhos e ensinar a pescar também, que eles não sabem ainda. Ver se nós conseguimos levar esse troféu. Ai, ai. Irmãos, como eu já falei da vez passada, eu tema de filosofia sou bem novo, escuto muito, até anoto muito, não anotei muita coisa porque queria estar prestando mais atenção e pegar algumas coisas. Mas eu acho que da vez passada eu já até comentei isso, mas eu fico assim assustado quanto de informação boa que tem e muita gente não tem acesso ou não sabe, né? Você imagina que Aristóteles já escreveu isso aqui há, sei lá, 2000 e poucos anos atrás, e quanto que isso influenciou toda a nossa civilização, né? Então, é algo fora deveria ser um homem fora da curva, né? Então, a pergunta que eu faço, igual o comendador falou, quantos mais vão vir ainda? Por que que não vem mais, né? Porque é impressionante quanto que ele influenciou em toda a cultura. Aí o irmão Eduardo, de, de muita sabedoria, consegue colocar isso junto com os templários, de como eles vinham se desenvolvendo, de como Sócrates pode ter realmente influenciado na cultura dos Templários, como que eles usaram essas informações para criar ali um grupo de pessoas também totalmente fora da curva, né? Jesus, né? Não sei se talvez também não teve acesso a alguma dessas informações ou como ele pôde ver isso aqui, né? No nosso plano. Então, assim, eu fico muito contente, mas mesmo assim um pouco assustado, né? De tanta coisa boa que tem nesses livros. E não vem para todo mundo, né?
tá certo, cada um também tem que buscar a sua informação, tem que buscar o seu caminho, tem que buscar a sua evolução. Talvez tá aí um ponto, né? A informação tá ali, mas nem é todos que conseguem ver, não é todos que conseguem acessar, né? Então, assim, parabéns, irmão Eduardo, uma apresentação excelente, até assim, a forma que você conseguiu trazer isso para nossa turma, de uma forma linkando Aristóteles e como os templários, né, podem, como isso pode ter influenciado, né, como isso pode ter é, 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 influenciado na criação, né, como o próprio comendador falou, os vários pontos que ele trouxe, que pode ter aportado na parte argumentativa, defesas de opiniões. E eu falo para vocês, isso é tão atual que hoje os treinamentos de empresa, tudo, as vendas, tudo envolve o que a gente está discutindo aqui, sabe? Tudo é. Então, assim, é algo que foi muito tempo atrás, eu já acho que eu já falei da última vez, mas é muito atual, né? Parabéns, irmão Eduardo. Obrigado pela excelente apresentação, obrigado pelas suas informações e, e vamos lá, como eu sempre falo. Bora para a próxima. E eu que tenho que agradecer, irmão. Obrigado pelas palavras, obrigado, né, por estar aqui conosco e obrigado por assim persistir, né, e estar junto mesmo, sabe? Fazendo viagens, veio a São Joaquim, agora vai a Nova Veneza. Então, assim, ó, você é um irmão, assim, raiz mesmo, um irmão que realmente está junto conosco e que eu quero muito bem. Também pode contar comigo sempre, irmão. É isso aí. Ô, Eliseu, muito bem colocado, assim, quando tu fala do que se usa hoje, né, sobre Aristóteles no mundo atual, né, e sobre essa questão da retórica, né, que o irmão Eduardo trouxe muito bem. Então, tu vê, Aristóteles traz a questão na retórica da credibilidade do orador, credibilidade, quando tu vai vender um produto, né? Tá vendendo lá o produto, lá dá para uma produção melhor na safra e tal. Então, credibilidade do orador, apelas emoções, olha só. Pois os teus filhos precisam que tu dê certo nessa produção da nova safra e tal, né? Argumentação lógica, é lógico, todo mundo está usando e está dando uma produção muito boa. Olha só. Eu E não aí quis ele entrar em vai, muito detalhe, mas é isso aí mesmo. mais ou menos nessa linha, né? Tá tudo hoje. O próprio marketing das empresas usam isso aí. Ah, imagina você com esse produto. É, Tá tudo. Por isso que eu fico assim, eu fico assistindo, eu fico lisonjeado, porque, cara, como é que pode ser escrito há 2000 e poucos anos atrás? Se isso é tão atual hoje. Então, onde é que estava essa informação que até agora há pouco tempo atrás não sabia? Então, eu, sinceramente, desculpa ter interrompido o comendador, mas é fora da curva mesmo. Não, mas assim, a gente mesmo, assim, eu sou advogado, assim, eu tenho que trabalhar com todas essas questões, né, de convencimento e tal, mas, assim, vendo esses pensamentos, esses pensadores antigos, né, também eles foram os pais, né, dessa parte de, vamos dizer assim, filtrar, né, como funciona essas questões de convencimento, né. E irmão Anderson, lá de Urubici, tomando o chimarrão dele. Aí, irmão Anderson, tá com a palavra, irmão. Primeiramente, parabenizar o irmão Eduardo, né? Ele é sempre um ser iluminado em suas apresentações, né? Que dá uma aula pra gente aí. Foi muito completo o trabalho dele. Eu também queria citar Só tá sem vídeo, irmão. Tô com um probleminha aqui na Ah, câmera, acho que beleza, ela beleza. não tá abrindo. Também queria citar ali a ligação que ele faz, né, dos filósofos com o templarismo, né? Muito bacana isso aí, que a gente usa há mais de 2000 anos, né? Essa filosofia aí que agrega muito na nossa vida, né? E parabenizar o irmão comendador também por conduzir a gente com maestria e abrir esse conhecimento magnífico, né? Era isso, irmão. Tinha para complementar.
Obrigado, irmão Anderson. E é verdade, o comendador é o nosso guia aí, nosso orientador. Olha, indispensável. Tá É inspirado Nosso hoje. 01 aí. uma pessoa iluminada aí. Esse homem, esse cara é iluminado. Como diz o outro, não falo nada, só observo. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Sérgio. Esse sim, esse é o cara que sabe. Irmão Sérgio, tá com a palavra, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Cuidado, hein? O Eduardo me conhece. Ô, irmão Sérgio, irmão, está sem vídeo, irmão. Mas assim, já vou dizer uma coisa, ô, irmão Sérgio, parabéns, cara. Ô, o teu genro, queria ter um genro assim. Parabéns. Olha, o bicho é bom. É, o, o Eduardo me conhece, você começar Não, a falar. ô, irmão Sérgio, não sei se o irmão Eduardo sabe fazer churrasco, né? Porque ele, o negócio dele é peixe. Mas ele é um genro, parece ser um genro bom. Não, ele não, aqui é diferente. Aqui o sogro é que faz o churrasco do genro. Só que o genro só come pão de alho, porque ele não come carne. É só pão de alho, ou então uma linguiça de sorta, né? Mas eu queria inicialmente agradecer ao irmão Eduardo pela apresentação, pela instrução, né, que conseguiu resumir em uma hora praticamente a obra de Aristóteles. E isso é uma arte, né, é uma poesia. Eu fico muito feliz em saber que algumas escolas já estão adotando a disciplina de filosofia no seu currículo. Eu entendo que filosofia deveria ser ensinada desde o primário, deveria ter uma disciplina nas escolas que falasse, que instruísse, que ensinasse a filosofia, o estudo da filosofia, o pensamento filosófico. Com certeza, a nossa sociedade, o nosso mundo seria melhor. Eu torço enormemente para que o maior número de pessoas assista no YouTube essa palestra de hoje, porque vão ter acesso ao conhecimento básico da vida de Aristóteles. Então, estar essa palestra no YouTube é difundir o conhecimento e fazer as pessoas melhores, como está fazendo hoje o irmão Edu. Eu destaquei aqui, não haveria o que destacar, mas para mim, destaquei assim, 3 palavras que eu julgo assim, importantes e que já eram pensadas por Aristóteles há 2.300 anos atrás. Discernimento, sabedoria e contemplação. Essas 3 palavras já eram prolatadas por Aristóteles e no tempo de Aristóteles, e hoje continuam sendo muito importantes. Aristóteles se preocupou com a metafísica que hoje ainda não é bem entendida, e se é entendida por muito poucos, mas muito poucos mesmo, e já era entendida por Aristóteles há tanto tempo atrás. Nós devemos conhecer mais metafísica, estudar mais sobre a metafísica. É muito importante, é um conhecimento muito, 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 muito inteligente, muito gostoso de a gente adquirir, de a gente perceber. No mais, esse é o nossa reunião de encerramento, né, do ano. Eu gostaria, claro, que nós ainda vamos nos encontrar no sábado,
mas o sábado é um encontro extraoficial, né? É um encontro de amigos. Nossa reunião de templários, essa é a última, faz o fechamento do ano, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos pela aceitação, pelo carinho, pela companheirismo que norteou a nossa convivência durante esse ano, né? Foi uma coisa assim muito saudável, muito salutar, muito assim, que você, a mim fez crescer muito. Eu fiquei com certeza melhor depois que eu estou Cavaleiro Templário. Então, primeiro, agradecer demais essa oportunidade que os irmãos estão me dando de, de ter o privilégio de estar entre os irmãos. E gostaria de desejar a todos os irmãos, familiares, filhos, pessoas que eles querem bem, um feliz Natal, um Natal de renascimento e um ano novo venturoso, onde o nosso companheirismo se persevere, nossa vida em comum se aperfeiçoe, se isso é possível, mas que sejamos melhores e que bem-aventurados no ano de 2025. Que o menino Jesus esteja no coração de todos. Era isso. Aí. Obrigado, irmão Sérgio. O irmão Sérgio é um irmão muito querido por todos nós aí, com certeza, tá, irmão Sérgio? A gente vai ficar muito feliz de te encontrar aqui na nossa reunião agora de fim de ano. Vai ter bastante, vai ter bastante brincadeira para pai e para avô, tá? O avô também vai participar bastante. Não sei se o pai pesca, mas o avô deve saber pescar, né? Tilápia, né? Então tem um açude para pescar tilápia lá. Ô, Jorge, queria só agradecer o irmão Sérgio também, né? Então, que eu não como carne, mas segundo meu filho, ele é o melhor, faz o melhor churrasco Melhor que churrasco. da Ô, terra. Eduardo, vou deixar de Então, finalizar. Eu vou deixar de finalizar, mas vou falar uma frase aqui. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Agora está com a palavra. agora você me jogou a responsabilidade. Não, mas queria agradecer, o irmão Sérgio é de um conhecimento e só veio agregar a nossa comendadoria, de um conhecimento ímpar, né, que só vem agregar e fazer com que todos nós cresçamos e que a gente melhore e se torne pessoas melhores. Acho que o objetivo aqui é nos tornarmos pessoas melhores para que a gente possa propagar isso para o nosso ciclo, né? Então, eu acho que esse é o caminho e todos os irmãos aqui vêm justamente nesse sentido, de colaborar, agregar e trazer um pouquinho, né, dessa experiência, dessa vivência, né? Que o nosso caminho é individual, mas a gente cresce mais rápido com o coletivo. Era isso, irmão. Sim. Obrigado, irmão Eduardo. Sempre lembrando os irmãos, né, que, como eu falei lá na minha manifestação ali, né, que a oração, né, a oração é muito importante para que a gente consiga equilibrar nossas energias e a nossa alma consiga fazer toda essa transformação, né? E a gente possa também ser autoridades para transformar a vida dos outros. Mas para isso a gente tem que ter a consciência que nós fomos transformados. Quando tu fala assim, não, realmente eu entendi. Aí tu pode chegar para outra pessoa e ajudar ela, estender o braço e com firmeza, porque você sabe o que está fazendo. Você sabe, você entendeu. O entendimento é a chave das coisas. E que sejamos sempre portadores da luz, do conhecimento, do amor, da paz e da fraternidade que une todos nós
Cavaleiros Templários aí, tá bom? Obrigado, meus irmãos. Como diz o irmão Fer, né? Amo todos vocês, né? Vocês estão no meu coração e vamos nos encontrar agora no final de ano e vai ser uma grande festa, vai ser uma grande alegria e muita fraternidade vai nos reunir ali, tá bom? Abraço a todos, boa noite e nos vemos aí na nossa reunião. Agora a próxima reunião vai ser o ano que vem, e ano que vem vai ser bem bacana as nossas novas apresentações de 2025, tá? Vamos entrar em temas bem diferentes e vamos botar pressão em todos os irmãos aí para os estudos, tá bom? Abraço, até mais, tchau!